Sim, o título é esse aí que você leu aí. Peço desculpas a todos por esse vídeo, mas depois de ler e conhecer a fundo a biografia desse Olavo de Carvalho que eu vou apresentar no vídeo de hoje, eu aposto que todos vocês também vão se convencer. E aí, suave, tranquilo? Eu demorei muito tempo para perceber que a educação libertadora traz medo para as pessoas. As pessoas têm medo à liberdade, e eu também tinha, e por isso fui a fundo atrás de desmascarar o monstro, conhecer a sua biografia e entender esse professor tão polêmico e o que ele ensina pra nós. Por que temos medo da verdade? Enfim, só que pra funcionar e você entender o que eu tô querendo dizer, esse vídeo precisa ser visto até o final. Só os medrosos têm medo da verdade. E aí, será que você vai até o fim? Logo quando criança, o professor, com 5 anos, iniciou o curso ginasial no Colégio 14 de Julho, no centro de Recife. Com 13, perdeu seu pai e coube à sua mãe a responsabilidade de sustentar todos os 4 filhos. Apesar de ser de classe média, ele vivenciou a pobreza e a fome na infância, uma experiência que o levou a se preocupar com os mais pobres e a ajudar a construir um ideal de mundo diferente. Sem condições de continuar pagando a escola, sua mãe precisou pedir ajuda ao diretor do colégio, que lhe concedeu uma matrícula gratuita e, em troca, o transformou em auxiliar de disciplina. Posteriormente, concedeu-lhe os caminhos para ser professor de língua portuguesa. Depois, já mais velho, foi nomeado diretor do setor de educação e cultura do Serviço Social da Indústria e, junto com outros educadores, fundou o Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época e que tinha como objetivo central educar crianças, a base central da nossa sociedade. Por causa desse trabalho, em 1963, o professor recebeu o grande desafio de sua vida. No Rio Grande do Norte, a tarefa era lidar com 300 adultos analfabetos e ensiná-los a ler e escrever no máximo em 45 dias. Apenas um método inovador de alfabetização poderia resolver esse problema. Um método de um lunático, de um sonhador. E foi isso que o nosso professor foi fazer. Eu não sabia nada. A primeira aula foi lá. Antigamente, para alfabetizar, usávamos o método silábico ou fônico, aquele que é focado na repetição acrítica, babebi-bobu, ou aquele velho jeito chato de aprender pela repetição, ditados e coisas desse tipo. Com o professor, isso vai mudar. O mestre passou a ensinar que o melhor para se ensinar é se aproximar da vida dos alunos. Se você está conversando com alguém da fazenda, não adianta ensinar palavras da cidade e vice-versa. Arar, cultivar, colher, só faz sentido para algumas pessoas. Metrô, boleto, like, retweet, só tem significado para outro. Faz sentido essa teoria, não faz? Avisando que ia acontecer essas aulas, vinha um professor para ensinar os analfabetos. O filósofo passou a ensinar em seus escritos que todo mundo tem cultura. Seja popular, erudita, acadêmica, de massa, todo mundo produz e reflete sobre cultura. O aprendizado de cada um só acontece a partir da cultura. Para que um entenda o outro, é preciso partir de si mesmo. E se todos somos seres inacabados, incompletos e inconclusos, precisamos um dos outros para melhorar, concorda? Por isso, sempre estamos em transformação. A educação é uma via de mão dupla. Nos educamos. Ninguém educa ninguém, ninguém liberta ninguém. Isso aí é baboseira. O que eu aprendi com o professor e a sua biografia é que a educação é uma tarefa de educar-se uns aos outros. Um ensinando o outro em dialogia, diálogo. Qualquer um que leia o professor vai perceber. Para aprender não basta ter informação. É preciso juntar a informação com a bagagem de vida que você tem e aí sim se dá o aprendizado. O mestre de sala de aula, o professor, é aquele que leva o conhecimento formal com o aluno, mas aprende com ele a cultura desse próprio aluno. E é no cruzamento desses dois que acontece a famigerada educação, o conhecimento. Para o aluno entender para que serve uma matéria, o que é uma pergunta bem comum na escola, ela precisa dialogar com a vida dele. Acho que todos nós concordamos que o melhor jeito de educar é esse, e não doutrinando como faziam os do passado, não é? Nunca me falaram em povo, eu não sabia o que era povo. Povo é a gente, pessoas. Era através de uns objetos, das palavras, e um livrinho que tinha explicando o nome tijolo, aí tinha o desenho de um tijolo, casa, tinha o desenho de uma casa e vários nomes. Por isso que o professor foi tão importante. Ele ensinou coisas fundamentais para as pessoas. E foi pela coragem de pôr em prática um trabalho de educação que identifica o povão para ser educado
que dá oportunidade de pensar e ser crítico para todo mundo, ele foi um dos primeiros brasileiros a serem exilados. Lá na década de 60, ele foi acusado de agitador social e levado para a prisão, onde passou 60 dias e depois foi exilado no Chile. Lá, acabou sendo convidado para desenvolver trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno voltado para a reforma agrária. Foi este trabalho que tornou-o mundialmente conhecido. E apesar de ser perseguido no Brasil, o método dele fez tanto sucesso que passou a trabalhar na Universidade de Harvard durante 10 anos e também foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, na Suíça, pois ele sempre foi um temente ao Deus cristão. Inclusive, não é à toa que hoje o mestre é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa de diversas universidades. São 41 ao todo, entre elas Harvard, Cambridge e Oxford. Isso a mídia não fala, não é? Já mais pro fim de sua vida, ele passou a trabalhar com política institucional, dentro do sistema, o que de fato não mandou muito bem, segundo alguns críticos. Porém, a verdade é que ele dedicou toda a sua vida a uma educação popular, voltada para o povão, para educar quem nunca é estudado. A partir dele, os alunos não eram apenas depósitos para o professor jogar ideias. Todos poderiam ser educados por ele. E se você tá achando estranho, tudo isso tá na biografia do Olavo de Carvalho? É porque, claro, no vídeo inteiro eu tava falando dele, da vida, do famigerado, o polêmico, mas nunca lido, Paulo Réglos Neves Freire. Eu enganei vocês, eu falei que eu não ia voltar, mas eu voltei. O Paulo Freire. Semana passada fizeram 22 anos de sua morte, mas aparentemente o medo a seus inscritos é tão grande que todo dia continuam assassinando Freire novamente. Mas calma, não feche o vídeo ainda. Se você chegou até aqui concordando com algumas ideias, será que fechar agora não é medo do conhecimento? Vai dizer que esse Olavo de Carvalho você não concorda. Como disse no início do vídeo, peço desculpas a todos por essa comparação esdrúxula e desrespeitosa com o Olavo de Carvalho. É só pelo bem da didática. Talvez só assim para alguém ouvir o vídeo até o final e compreender quem é de verdade o Paulo Freire, sem os mitos e os medos do monstro que o transformaram. O melhor jeito de ouvir Paulo Freire é através dos seus alunos. Existe coisa mais importante do que a educação, minha senhora. O saber é a coisa melhor que nós temos na nossa vida. Na educação, é tudo na vida, a educação, acima de tudo. Deus, saúde e educação. E agora que você ficou no vídeo, eu vou ser claro. Paulo Freire nunca foi aplicado em larga escala nas escolas públicas do Brasil. Isso é mentira, pura e simples. A linha adotada na maioria dos colégios públicos é a chamada linha tradicional de pedagogia, que teve início no século XVIII na França e ainda é muito utilizada nas escolas brasileiras. Veja, se você foi aluno há pouco tempo vai lembrar. Veja se você reconhece essa escola. Sala disposta em carteiras clássicas, onde o professor atua como figura central que apenas transmite o conteúdo. Aulas são expositivas, com muita teoria e exercícios sistematizados para a memorização de matéria. O aluno não deve ser questionador, mas preparado para responder provas e vestibulares com matérias ultrapassadas. Se você reconhece essa pedagogia, ela é a tradicional, não Paulo Freire. Vamos lá! Paulo Freire não está no currículo das escolas públicas. Nunca houve incentivo governamental para a aplicação dos ensinos e princípios freirianos. Isso talvez aconteça como ação isolada de alguns educadores que leem o autor e aplicam em suas práticas diárias, o que não é nenhum problema. Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é um documento usado pelo Ministério da Educação como um guia para o ensino brasileiro, não cita Paulo Freire. A BNCC do ensino médio também não cita Paulo Freire. E não precisa acreditar em mim, consulta lá. E isso não é desse governo não. Já faz uns 2 governos que o Paulo Freire não é nem citado no documento. Agora, se ele não está na escola pública, sabe onde ele é aplicado? Nos colégios mais ricos de São Paulo, que cobram fortunas e adotam o método Paulo Freire, porque ele ensina a partir da vivência de cada aluno, e não a partir de apostilas decoradas, cheias de informação. Não tem nada a ver com doutrinação do povão. O que é doutrinação é a manutenção do cabresto, a criação do medo de ensinar Paulo Freire por aí. É simples, há um desvio de foco. Os maus resultados das escolas públicas estão muito mais ligados à falta de investimento e à formação de qualidade tanto na base quanto no superior do que pela adoção de um método específico em si. E o que o governo decidiu fazer? Cortar ainda mais investimento no superior, que é onde forma professor, e na base, que é onde a educação acontece. Parabéns, governo Jair!
Então, fica a pergunta, por que será que demonizam tanto Paulo Freire? Porque a educação dele incomoda, porque promove senso crítico, uma educação voltada para o povo, para a capacidade de aprender de todas as pessoas. Educação para o povo é investimento, e investimento é custo, e para esse governo o que importa é lucro, privatização, não educação. E aí é mais fácil demonizar a narrativa e não permitir que as pessoas pensem. E não sou eu que estou dizendo isso, foi o seu Jair que deu claramente a entender isso esses dias. Nós queremos uma garotada que comece a não se interessar por política como é atualmente dentro das escolas. E também é exatamente o objetivo do ministro quando ele diz isso. Com filosofia. Pode estudar filosofia? Pode. Com dinheiro próprio. Eu já tinha feito um vídeo avisando quem era esse ministro, não tinha? O que eles querem é que o brasileiro seja apático, burro com cabresto, gado. Sem pensamento crítico, o governo de Jair finalmente vai conseguir fazer alguma coisa. É só assim para as propostas dele passarem. Depois de 4 meses, será que já deu para compreender que nenhuma informação é neutra? Que todas as falas estão imbuídas do ato político? Então reflita, está todo mundo fazendo política. A ideologia que estão te vendendo, ela é excludente ou inclusiva? Ela considera a cultura de todos ou quer manter todo o povão sem a possibilidade de pensar e a educação voltada apenas para os mais ricos? Eu tô bem ligado que a maioria fechou o vídeo quando descobriu que eu não falava do Olavo. Mas os que ficaram é porque tem o potencial da dúvida, que ainda não assumiram uma posição fechada. Agora me responda, como é que alguém que se dispõe a viver a vida que o Paulo Freire viveu, tendo sido perseguido, porque propunha uma educação voltada para a prática e para a vivência de cada um, e que depois passou um tempo dedicando a vida, educando pessoas no sertão do Nordeste, é alguém doutrinador? Quem é o doutrinador? Esse ou o que impede o pensamento dos outros, criando um monstro em volta de um escritor, como faz o tal Olavo de Carvalho e todo o seu exército de cópias? Sobre as obras de Paulo Freire, eu até já fiz um vídeo no canal só com o conteúdo de uma delas, mas na moral, lê você um livro do Freire. Eu sei que muita gente já leu um livrinho chamado Desconstruindo Paulo Freire, mas fica a reflexão, como é que você lê um livro de desconstrução se você não tinha lido nada prévio construído sobre o autor? Como é que desconstrói uma casa que não foi construída? Lê você direto na fonte. Para de ouvir resumos e gurus, encare as suas leituras. Até esse vídeo, ele é só uma pontinha, ele é uma provocação para te estimular a parar de ter medo de um monstro criado que não tem nada a ver com o Paulo Freire real. Pode notar, todas as críticas feitas ao Freire retiram de contexto suas obras, tiram pedaços e excertos para construir um bicho-papão e impedir você de ler. E bem, acho que você já sabe, né? O bicho-papão não existe. Vamos criticar o Paulo Freire pelo que ele é. Para superar a sua obra é preciso lê-la. Pare de deixar que façam o uso político de Freire consigo. Depois desse vídeo todo, eu acho que eu já posso dizer. O medo que eles têm é de que você descubra que esse homem, que está sendo assassinado todos os dias por um governo que corta investimento em educação, é também um homem cristão, que trabalhou com analfabetos, carentes, propôs uma revolução no ensino, é reconhecido no mundo inteiro e que sabia que desde a sua época, que estava sendo perseguida, só tinha uma opção e um pedido: a de manter o seu legado de sonhador. Então, para finalizar, vamos ouvir do próprio Paulo Freire qual seria o seu maior pedido. Mas antes do vídeo terminar, se você puder, dá like, inscrição, sininho. Quando for compartilhar, diz para as pessoas que você passou a concordar com o Olavo de Carvalho. Talvez só assim elas passem a nos ouvir. E se puder também, estimule o canal com o financiamento coletivo, que vai ter link no comentário fixado. Não deixe de conferir as fontes. E fica aí com o Paulo Freire. Gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Se eu visse Paulo Freire hoje, eu ia agradecer a ele muito pelo que ele me fez, porque hoje eu sei ler e escrever pouco, né? Mas agradeço primeiro a Deus, segundo ele, Paulo Freire. Turma que estudava comigo, aí dizia: nós não queremos ser massa, nós queremos ser povo, entender tudo, nós queremos ser pessoas que entendam, que votem, que sabem o que é, que compreendem. Quando outras pessoas falar, a gente saber responder.